apresento a vocês Fílon de Alexandria, do século I a.C., a sua obra Officio Mundi, sobre a criação do mundo segundo Moisés. Segundo fontes de pesquisa minhas, Fílon de Alexandria é o primeiro a utilizar noetos cosmos, no lugar da expressão noetos topos, de Platão. Há essa disparidade entre topos e cosmos, que eu já apresentei no vídeo A Não Existência do Mundo das Ideias 2. A diferença entre cosmos e topos. Topos é um ponto, cosmos é um agrupamento de pontos. Topos é lugar e o mundo é um agrupamento de lugares. O mundo foi criado do caos em cosmos. O noetos topos sempre existiu. Não existiu um caos inteligível no qual um deus ou demiurgo transformou em cosmos inteligível. Mas em Fílon de Alexandria veremos que Deus fez o mundo inteligível para se espelhar na criação do mundo sensível. Para o homem do final da antiguidade, segundo Clota, 1989, o mundo carece de sentido e é mau, não mais belo. O homem desta época busca uma saída, pois sente que a solução é regressar ao mundo inteligível ou pelo menos contemplá-lo misticamente. Essa é a explicação da criação de um mundo além dos céus, coisa que Platão não fez. Nesta obra, de Officio Mundi, já citados na introdução alguns termos sobre Fílon também. É escrito por um judeu filósofo que viveu entre o século I a.C. e o século II depois de Cristo. Está feita uma comparação no livro de Gênesis com a cosmologia de Platão, havendo uma reinterpretação da criação de um mundo inteligível por Deus. Assim escreve Fílon de Alexandria. Havendo proposto criar este mundo visível, modelou previamente o mundo apreensível pela inteligência, a fim de usá-lo como modelo incorpóreo e acabado a imagem da divindade na produção do mundo corpóreo, criação posterior, corpo de um anterior, que havia de encerrar tantas classes de objetos sensíveis quanto de objetos mentais continha este. Esse mundo inteligível ele foi criado por Deus. O noetos topos de Platão não foi criado, ele é eterno, não veio de um caos. Vemos que Deus criou o mundo apreensível pela inteligência para servir de modelo para que seria feito como a matéria informe antes de Deus criar o mundo sensível e o homem. Logo, havendo recebido em sua alma, como uma cera, as imagens de cada uma delas, leva consigo a representação de uma cidade concebida pela inteligência. Noetem Polin, isso é um texto de Fílon de Alexandria. Ele vai falar de uma cidade inteligível, uma cidade que está além dos céus. Outro trecho, parágrafo 29. Em primeiro lugar, digo que o Criador criou um céu incorpóreo e uma terra invisível, a forma exemplar do ar e do vazio. Logo criou a essência incorpórea da água e do alimento vital, alento vital. E finalmente a de um sétimo elemento, a luz, lá que a sua vez foi um incorpóreo modelo de natureza intelectual, de um intelectual sol, de um sol intelectual, Noetem Hélio, e de todos luz luminosos astros abriam de chegar a existir em ela a existência celeste. Extraímos dessa citação a presença de um mundo invisível, onde o sol é inteligível, um céu inteligível, uma terra inteligível. O que temos em Platão é o sol, que é o filho do bem, mas de um sol inteligível não. É o bem não é um sol. O bem não é um sol inteligível. Dizemos isto devido à exatidão de cada palavra escrita por Platão, a qual temos, Platão não,
filósofo escrito por Fílon de Alexandria. Tendo o sol na frente e o bem por trás deste, invisível, possível de ser relembrado. O que contemplo no Noetos Topos são as formas do bem, do bem, da justiça, não de um modelo de uma polis criada por Deus para servir como modelo na criação de uma polis material, como modelo de se governar os pequenos cosmos que somos. Parágrafo 171 de Fílon de Alexandria. O mundo, como há quedado dito, ha sido criado, esto, la essência teniendo presentes aqueles que pensam que o mundo é criado e não é eterno. Coloca signo a Deus superioridade nenhuma. Ao vermos que o mundo inteligível foi criado e não é eterno, chegamos ao significado da expressão cosmos noetos, por Filo, que significa uma estrutura secundária, que veio a ser e que não era antes. Em Platão, inteligível não foi criado. Por isso, o uso do significado cosmos não se identifica com o significado topos. Observamos em Filo o mundo inteligível, que o mundo inteligível tem as funções que abrangem os paradigmas humanos desta época, em função da questão epistêmica, ética, política e religiosa. Paradigmas vindos da função da criação do Noetos Cosmos em Filo de Alexandria. Paradigma epistêmico. O mundo inteligível em Filo é um mundo para onde nossas inteligências devem ter de mirar, contemplá-lo e praticar o que foi visto no mundo inteligível, como ordenar uma cidade, como ordenar o cosmos, questões éticas, políticas, religiosas. E, como sabemos, tais expressões não foram escritas por Platão. São essas: Noetos Cosmos, expressões encontradas nesta obra, De Officio Mundi, de Fílon de Alexandria. Encontrei essas três expressões: Noetos Cosmos, mundo inteligível; Ton Ideon Cosmos, mundo das ideias; Noetem Polem, cidade inteligível. Reflexão: como sabemos, tais expressões não foram escritas por Platão, por estas possuíram um determinante que o contexto histórico do filósofo que escreveu tais conceitos é um fator influenciador de um pensador, o qual tem como primeiro plano de experiência a realidade sensível. No contexto histórico destes dois filósofos, que é Plotino e Fílon de Alexandria, ou Fílon de Alexandria, uma polis é projetada fora do espaço, devido ao mundo helenista não ser mais o que era, uma polis grega, organizada, em ordem, em cosmos. E tal cidade inteligível serve como modelo para que seja estruturada uma polis física. Todavia, para Platão, sem a forma do bem não é possível fundar uma cidade justa. Não uma cidade inteligível, mas o próprio bem em si ele é capaz de fazer com que os presidentes, com que os governantes da república possam ordenar a cidade de uma forma cosmada, de uma forma cosmeticada, de uma forma que veio do caos e hoje é ordem, é organização, é cosmos.